Boa tarde, mais outro programa, Conexão Ambiental, que você pode acessar sempre por lá www.ubtv.com.br. Hoje vamos a entrevistar a Mauro Scarpinati, economista, professor universitário, coordenador do Programa de Meio Ambiente da ONG Espaço, Formação, Assessoria e Documentação, membro do Subcomitê de Bacia Hidrográfica Guarapiranga e da Rede de Óleo nos Mananciais. Faz parte da organização Abraço a Guarapiranga, e atua nessa área faz 25 anos. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, vamos começar um pouco para que conheça o espectador e permanente e fiel seguidor do nosso programa, um pouco de tua história. Como começa a tua história? Não estou falando da tua história de vida, da vida na Guarapiranga. Quando você conheceu a represa? Como você foi entrando nessa questão de defender a Guarapiranga, toda essa história? Eu, na verdade, moro na região da Guarapiranga desde quando minha família veio do interior de São Paulo para cá, no início da década de 70. Eu era garoto, tinha cerca de 7 anos, e a Guarapiranga, na verdade, eu tenho uma relação com a Guarapiranga de muito carinho, de muito afeto, porque brinquei muito naquela região. E fui crescendo e vendo, na verdade, aquela região sendo ocupada, e sempre participei, minha família sempre participou da igreja, das comunidades eclesiais de base, e aí, virada da década de 70 para 80, participando em grupo de jovens e tudo mais, começamos então a nos voltar um pouco mais para a questão ambiental. Já atuava em movimentos sociais nesse período. Os movimentos sociais na região sul de São Paulo, sobretudo nesse período da década de 70, 80, sempre foram muito fortes, muito atuantes. E eu comecei atuando nos movimentos sociais e acabei, com o tempo, me interessando mais para a questão ambiental, que estava nascendo aqui no Brasil, na verdade no mundo estava nascendo ainda. Ingressei com um grupo de outras pessoas, começamos a criar movimentos de defesa da represa do Guarapiranga, que era o que estava lá próximo de nós, ainda sem entender direito a dinâmica e as questões ambientais. Acabamos ingressando na APEDEMA, que era a Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente aqui de São Paulo, onde eu travei contato com um número grande de ambientalistas e criamos uma organização, que é a organização que eu faço parte até hoje, há 25 anos, exatamente há 25 anos, 1987, criamos uma pequena organização chamada Espaço, Formação, Assessoria e Documentação, que não é uma típica organização ambientalista. Ela é, na verdade, uma ONG que trabalha também com viés ambiental e com educação popular. Então, iniciou assim a coisa. A partir daí, já organizados em uma ONG, a coisa começa a ter uma dimensão maior. Já tínhamos também um conhecimento melhor da dinâmica daquela região e do problema das águas em São Paulo. Então começamos a desenvolver projetos naquela região com outras organizações. Aí vem o SOS Represa do Guarapiranga, que existe até hoje, é uma organização que está lá no Jardim Ângela. O Instituto Socioambiental, isso já na década de 90, antes o CEDI, o SOS Mata Atlântica, enfim, e aí outras tantas organizações
que nós vamos tendo contato e começamos a desenvolver projetos em conjunto. Para fechar essa fase, nós criamos então um núcleo que nós chamamos de Núcleo Pro Guarapiranga. E o Núcleo Pro Guarapiranga, que foi criado no início da década de 90, o Núcleo Pro Guarapiranga, na verdade, coordenou todo um trabalho do primeiro diagnóstico participativo socioambiental da represa do Guarapiranga. Fazia parte desse núcleo a Espaço, o Instituto Socioambiental, o Vitae Civilis, Instituto Vitae Civilis, que tem a mesma idade da Espaço, o SOS Mata Atlântica, SOS Represa do Guarapiranga. Muito bem. Vamos ver, então, uma coisa muito importante. Você fala, mais ou menos, em 40 anos que habita, convive com a represa. Como era quando você conheceu a represa? Como era ela no meio desse processo? E como está hoje essa represa Guarapiranga? A olho nu, o que se pode observar é que as áreas antes frequentemente alagáveis não são mais. Então, houve, por exemplo, um processo de forte assoreamento do lago. Então, com a ocupação urbana no entorno da represa do Guarapiranga, quantidade enorme de sedimentos de terra, de entulho, de resíduos, de lixo, foi sendo carreado para dentro do reservatório. E tem algumas áreas, por exemplo, que para nós era muito curioso aquilo. Nós brincávamos no inverno, jogávamos bola, enfim, brincávamos no inverno, no entorno da represa, e no verão, o campo de futebol, aquelas áreas todas ficavam alagadas, e nós íamos pescar no mesmo lugar, de final de semana. Íamos brincar, nadar, porque lá não tinha problema, porque era plano e sabíamos que não haveria problema de afogamento, nenhum problema assim. Tá? Pois bem, essas áreas hoje não existem mais praticamente. Elas foram totalmente tomadas por entulho, por terra, por lixo, e que, enfim, nesse processo de assoreamento. Esse é um aspecto. O outro aspecto que chama atenção, a represa do Guarapiranga tinha água, ela tem água ainda, uma qualidade, eu não vou dizer que a qualidade dela é absolutamente precária, enfim, mas a água era de muito melhor qualidade naquele período. Eu me lembro muito bem do córrego do São José, por exemplo, que a água era transparente. Não era despoluída, mas era transparente. Hoje a água é um caldo preto que corre para dentro da represa. Então, dá uma tristeza danada, por causa dessa relação nossa, né, de afetividade e tudo mais. Mas você me perguntou, Eduardo, como era, como foi no meio desse... dessa época e hoje. Hoje. Pois bem, no meio, o que se observa é que assim, houve um processo intenso de ocupação daquela região. A represa do Guarapiranga está no extremo sul da cidade de São Paulo, no município de São Paulo. A sua bacia atinge aí outros municípios, como Itapecerica da Serra, Imbu, Imbuguaçu, Juquitiba, São Lourenço. Agora, no município de São Paulo, o eixo da Avenida das Nações Unidas ou da Marginal do Pinheiros, na década de 70, 60, 70, se consolidou como um dos mais importantes polos industriais da América Latina. Tivemos aqui no Brasil, final da década de 60, início de 70, o milagre econômico, chamado milagre econômico, o chamado milagre econômico, que atraiu um grande número de trabalhadores para aquela região, e essas pessoas foram ocupar exatamente a área de mananciais, porque iam morar próximo do trabalho. Em 1976 tem a primeira lei de mananciais. Também nesse período tem
em 79, a segunda grande crise do petróleo, a crise da década de 80, a crise da dívida, essa coisa toda, o Brasil numa crise econômica gigantesca, a década de 80, a década perdida, como nós costumamos dizer. Resultado, tá? Essa ocupação foi intensificada de maneira absolutamente irregular, descontrolada, e está lá. E o poder público, eu costumo dizer sem sombra de dúvida, durante muito tempo o poder público ou fez vistas grossas ou estimulou a ocupação. Foi cúmplice. Não, estimulou. Veja, o Jardim Edite da Berrini, da área da Berrini, da Avenida Luiz Carlos Berrini, tá? Parte das pessoas foram tiradas do Jardim Edite e foram transferidas para se construir a Avenida Água Espraiada, foram tiradas daí e foram transferidas para a área de Mananciais, não para Guarapiranga, mas para a área da Billings, para a Península do Cocaia, a chamada Península do Cocaia, onde existe uma ocupação gigantesca chamada Cantinho do Céu. Sim, Cantinho do Céu. Então, eu acho que o meio desse processo foi isso. Como ela é hoje? Sim. Poluída, porém eu estou muito otimista atualmente. Essa articulação de organizações da sociedade civil com a participação de universidades, do poder público e tudo mais, em 86 o Instituto Socioambiental organizou um grande seminário chamado Guarapiranga 2006, Guarapiranga 2006, era o segundo diagnóstico da Guarapiranga, e a partir daí, de 2006, formulamos 63 propostas para a área de Mananciais, e algumas dessas propostas nós conseguimos, aliás, temos conseguido, a duras penas, viabilizar algumas dessas propostas. Não da maneira que nós queríamos, mas algumas dessas propostas têm sido viabilizadas. Em 2006, a Guarapiranga completou 100 anos. Guarapiranga é de 1906. 2006 completou 100 anos. Encerramos o seminário, tá? E na mesma semana fizemos o primeiro abraço a Guarapiranga, comemorando os 100 anos da Guarapiranga. Muito bem. Agora, Mauro, uma questão. Você falou que é otimista, e como conhecedor da região, e por tua atuação permanente no lugar, a ideia é de onde sai esse otimismo? Por que você está otimista? Desde o momento em que existe, inclusive, uma lei específica da Guarapiranga que jamais se conseguiu colocar em prática como ela está escrita. E agora surge esta nova revisão de essa lei específica que pretende flexibilizar e que pretende, inclusive, podemos dizer, ser um pouco menos exigente. O meu otimismo não vem daí. Meu otimismo vem da mobilização, eu diria, da disposição das pessoas de dizer, olha, realmente tem que preservar a represa do Guarapiranga. Então, meu otimismo não vem daí. Eu acho, inclusive, que nós temos vivido alguns retrocessos. Está aí, para falar em âmbito nacional, para sair da Guarapiranga, está aí o Código Florestal. Sim. Pronto, que é um grande retrocesso. Agora, de onde é que vem meu otimismo? Apesar do Código Florestal ser um grande retrocesso, há 20 anos, quando nós íamos fazer manifestações ambientais no centro da cidade de São Paulo, nós éramos meia dúzia de lunáticos, de gente esquisita. Ecochatos. Mais do que isso. Eram os bichos esquisitos. Hoje, eu participei de todas as manifestações do Código Florestal aqui em São Paulo, convocadas pela internet. E todas elas reuniram, em plano sábado ou domingo,
e reunir uma grande quantidade de pessoas preocupadas com isso. Então, há sim, né, razões para se ter otimismo. Mas, quando nós, lá na década de 80, começamos a discutir o problema da Guarapiranga, eu vindo de movimentos sociais, era o tempo inteiro taxado de que, olha, não, nós temos que resolver primeiro o problema da moradia, depois o problema da água. Tá? Hoje, os movimentos por moradia já praticamente não agem como agiam antigamente. Nós reconhecemos que a moradia é um direito essencial e tem que ser, sim, tá, assegurada para essa população. Aliás, de maneira nenhuma eu quero responsabilizar a população que foi lá ocupar aquela região como responsável pela degradação. De jeito nenhum. A população foi lá ocupar porque não tinha onde ocupar. É o que já em outras oportunidades aqui entrevistamos líderes de comunidades de la Billings. Todo el mundo, muchos conocen nuestra trayectoria como organización no gubernamental y no siempre llamamos a esas personas como exiliados económicos y exiliados ambientales porque vieron aquí porque necesitaban sobrevivir de una situación que políticamente no estaba resolvida. Sí. Y fueron a morar en esos lugares porque no tenían donde morar. Sí. Es propio de alguien que se exilia. El que se exilia es aquel que busca un lugar para salvarse. Y era San Pablo ese lugar para salvarse. Y cuando se salva a alguien, procura colocarse en algún lugar donde esté lo más seguro posible. Muy bien. Es muy interesante, Mauro, lo que usted está hablando. Porque na minha análise, esse optimismo surge da vontade das comunidades e das pessoas, não de uma política pública assinada e carimbada. Estou errado? Não. Está correto, Eduardo. Eu diria mais. Nós estamos avançando, sim, no sentido de que de fazer com que as políticas públicas, tá, não venham mais vertical, de maneira vertical, exatamente, e não venham mais da cabeça de alguns técnicos. Eu também sou técnico, então não venha mais da cabeça de alguns técnicos, mas que a população cada vez mais participe da elaboração dessas políticas públicas. Então veja, eu estou otimista exatamente, tá, por essa perspectiva de participação. Houve um refluxo, nós estamos vivendo, eu acho que um período sim de refluxo do movimento social, reconheço isso, tá? Só que nunca antes nós tivemos as possibilidades que nós temos, tá, de mobilização e de participação. Aliás, esse programa aqui é uma demonstração disso. Tá? Hoje nós temos a possibilidade de nos jogarmos na rede e mobilizar a gente no mundo inteiro, diferentemente do que nós tínhamos antes. Tá? Então, por mais que o poder público tenha errado e tudo mais, hoje nós temos alguns canais, não são os suficientes, tá? Não são os melhores, mas nós temos alguns canais. Eu sou do tempo que nós pegávamos peixes na represa Billings, você me fez lembrar disso. Na década de 80 nós pegávamos peixes mortos na Billings e íamos na Assembleia Legislativa e jogávamos na rampa da Assembleia Legislativa aqueles peixes mortos. Tá? Quantas vezes a polícia nos expulsou de lá exatamente porque nós fazíamos isso? Hoje nós não precisamos mais fazer isso. Hoje, lá na Assembleia Legislativa, nós somos ouvidos sem precisar de jogar peixes mortos na rampa da Assembleia. Agora, daí a resolver, daí a se empregar as melhores políticas públicas, é um outro momento. Mas veja, eu estou querendo dizer que algumas etapas nós vencemos. Agora deixa eu ser um pouco pessimista, se me permite. Sim, claro. Então vamos lá. O que há de ruim e de ameaça que eu vejo para os mananciais de São Paulo? A principal ameaça
sem dúvida nenhuma, são obras indutoras da ocupação e sem o planejamento adequado, como o Rodoanel. O Rodoanel Sul cruza toda a região de Mananciais Sul, da Billings e da Guarapiranga, Exato. e, a rigor, o Rodoanel Sul não deveria estar funcionando, porque o licenciamento ambiental dizia que o Rodoanel só podia ser aberto para uso depois de implantadas todas as compensações ambientais. Pois bem, ele está aberto há 3 anos e não tem compensação ambiental. As compensações ambientais não foram ainda implantadas. Então, é uma grande ameaça. E a população do extremo sul, evidentemente, que quer alça de acesso ao Rodoanel. Por desinformação e por necessidade. É o caos você sair daquela região, é muita gente. Aliás, das regiões de mananciais, o trânsito em São Paulo é caótico. Naquela região é muito mais complexo. É caótico e assim, é estressante, você não consegue... Então, é muito complicado. Essa é uma grande ameaça. Outra grande ameaça que eu antevejo aí é a intensificação do processo de ocupação e a especulação imobiliária que avança naquela região. Se nós pegarmos o eixo que eu me referi há pouco, o eixo da Marginal Pinheiros das Nações Unidas, onde eram galpões de fábricas, tudo está vindo abaixo e está se construindo hoje grandes prédios de apartamentos. E escritórios. Escritórios e moradia. Grandes fábricas que existiam aí não existem mais e são grandes condomínios. Por exemplo, onde existia Vilares, são 600 unidades que estão saindo lá. Está havendo um processo de pressão sobre aquela população que está na área de mananciais, hoje já dotada de uma infraestrutura muito melhor do que existia há 20 anos. Está havendo um processo de pressão e de especulação imobiliária sobre essa população que acaba empurrando a ocupação mais profunda. E como você não tem políticas públicas adequadas e você não tem oferta de moradias, por exemplo, em quantidade, aí vai abrir novas frentes de ocupação mais ao sul e vai abrir novas frentes de desmatamento. Mais do que isso, se me permite ainda, para concluir, você tem, por exemplo, um programa chamado Defesa das Águas, que inventaram aí um neologismo para o despejo, que eles chamam de desfazimentos. Então vai lá, desfaz a moradia do cidadão que está morando de maneira irregular. E se ele está em área pública, recebe uma indenização, aquilo que a gente chama de cheque de despejo, que não é suficiente para comprar nada, e ele vai ocupar mais à frente. Outro lugar. Se ele está em área particular, em loteamento irregular, não recebe nada e vai ter que se virar. Enquanto isso, as áreas centrais da cidade de São Paulo estão com enormes prédios, vazios, fechados, simplesmente servindo à especulação imobiliária. Muito bem, Mauro. É muito importante o que você está colocando, porque o espectador pode ter uma conclusão bastante clara, que nós aqui temos. Por um lado, um movimento especulatório que está especulando. Temos, obviamente, para isso o apoio das próprias autoridades e das próprias políticas públicas, porque não estão ocupando isso ilicitamente. Ou seja, são áreas que se podem comprar e se podem construir. Quer dizer que a partir disso existe a parte pública que admite e permite isso. Temos, por outro lado, então, depois a questão que essas pessoas despejadas, eu las chamaria assim, posso chamá-las assim, despejadas, têm que buscar um lugar onde viver, onde morar, se o colocam nesse lugar possível e depois elas são, entre aspas, indenizadas, se é o espaço público, e com esse valor ele vai ter que buscar um lugar como esse, que
que também vai ocupar em um lugar irregular, em um lugar que vai ocupar áreas de mananciais, que vai a vir a degradar as águas e o solo desse espaço. E temos o outro que não recebe nada, que também enganosamente comprou algo, muitas vezes são loteamentos irregulares, que também vai ir para esse lugar. Quer dizer que nós temos um círculo vicioso. Ou seja, de aí vamos a esse optimismo que você falou. Vou para esse optimismo. Vou à parte mais importante desse optimismo, que você dizia. Quando nós espejávamos os peixes, inclusive em uma reunião do CONSEM aconteceu isso quando estava na Rua Tabapuá. Sim. Me lembro disso. Eu recém chegava a este país, mas estava militando. Agora há uma abertura maior, porque a democracia foi evoluindo, está amadurecendo, ainda é jovem, ainda está em alguns momentos na adolescência da democracia. Você falava deste espaço, este espaço é democrático, totalmente democrático, financiado por um fundo que é do governo do Estado, e nós estamos colocando questões como a que você está colocando. É um espaço aberto, é um espaço democrático. Muito bem. Se nós temos depois que voltar àquilo que você falava, já temos isto que a manifestação das pessoas, a opinião das pessoas, a democracia mais adiantada, mais amadurecida, permitem que a sociedade aumente de consciência. Podemos falar isso, em substância de consciência, permite juntar mais pessoas. Essa é a parte optimista. Através dessa parte optimista, não se pode mobilizar a Assembleia, que estamos falando do Legislativo, não se pode mobilizar o Executivo para que entenda que além de los económicos, muito além de los económicos e de los políticos, existe o interés maior que é a qualidade de vida dessas populações e das populações que vão vir. Não se pode, essa diferença que você colocou, que é verdadeira e magnífica, inclusive você estava falando que é um refluxo da sociedade civil, eu acho que nós estamos perante uma grande mudança da sociedade civil. Eu tenho certeza disso. E a Rio +20 vai marcar esse novo começo. Um novo começo ou um começo diferente. Não pode, então, essa sociedade que está mais aprimorada, que está mais politizada, que está mais consciente, que está defendendo mais essa qualidade de vida, ter uma capacidade, não imediata, mas em algum tempo, de sensibilizar aqueles que fazem as políticas públicas para que haja uma reversão. Porque há uma coisa interessante, Mauro, todo mundo sabe, não está faltando orçamento, está sobrando dinheiro nos orçamentos municipais. No de São Paulo está sobrando, não se conseguiu nem colocar, creio que 1/3 do orçamento deste ano, já estamos na metade do ano. Com os municípios, a maioria deles, temos aí grandes investimentos do governo federal sobre Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma falou de 8 milhões de moradias necessárias para resolver os problemas. Então, onde está o problema? Se nós temos esses dois pratos dessa balança para poder chegar a um equilíbrio, como chegamos a isso? Acho que, Eduardo, você coloca uma série de questões, mas eu vou começar pelo final, né? Eu acho que, assim, algumas coisas são sintomáticas do quanto nós temos que avançar. Por exemplo, há alguns dias o governo federal tomou uma medida que eu atribuo como uma medida correta, até pela minha formação em economia, que de estimular a atividade econômica, facilitando, por exemplo, a aquisição de automóveis. Aí eu fico me perguntando, olha, a indústria automobilística é uma indústria que
ela lidera uma cadeia, ela puxa uma cadeia, tá? E, portanto, é importante quando você estimula o consumo de automóveis, você, na verdade, garante a atividade econômica de toda uma cadeia. É uma rede, uma teia. A pergunta que eu faço é assim, bom, mas a construção civil também. Nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, mas nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, nós temos um problema muito sério que é o problema da mobilidade, para usar uma palavra da moda. Ora, se nós pegássemos e investíssemos pesado em programas de mobilidade, em transporte público de qualidade, nessas grandes capitais, será que nós não teríamos um efeito multiplicador na economia tão importante quanto este efeito que se deseja com esse incentivo à indústria automobilística? Então, começando por aí, eu acho que existe ainda algumas visões extremamente atrasadas. E eu acho que a sociedade já está questionando essas coisas. E agora, na Rio+20, tem uma boa oportunidade para questionar isso. E vai questionar. Mais ainda, voltando ao problema do Código Florestal. Veja, tá, é óbvio para qualquer um, tá, que aquilo que foi aprovado na Câmara como Código Florestal, ele podia ser chamado de tudo, menos de Código Florestal. Agora, toda a mobilização da sociedade civil não foi suficiente, tá, para que se vetasse todo o código. Desculpa, entre outras coisas, com mais de 2 milhões de assinaturas. Sim, mais de 2 milhões de assinaturas. Entre outras coisas. Em poucas semanas, via internet. Veja, toda essa mobilização não foi suficiente. Não houve manifestação de um ruralista. Não houve. Quem foi para as ruas defender o Código Florestal foram os ambientalistas. Não só os ambientalistas, como a sociedade civil organizada. Os estudantes, as donas de casa, trabalhadores, enfim, não teve nenhuma manifestação de ruralista. Tá? Aliás, os pequenos produtores sempre defenderam o Código Florestal. Veja, com tudo isso, nós não fomos capazes de virar esse jogo. Então, eu acho sim que nós vivemos um momento importante, acho, tá, que há um refluxo, porque em outros momentos nós teríamos conseguido virar esse jogo. Tá? Tanto que a legislação ambiental que nós conquistamos veio da década de 80 para cá, sobretudo da Constituinte de 1986, 88, promulgada em 88. Tá? Mas veio dela para cá. Então, veja, eu acho que há aí, né, houve um refluxo, né, e que eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é exatamente retomar tudo isso, retomar a mobilização social e avançar. Nesse aspecto, acho que a gente demora um pouco mais, né? A coisa não vai ser imediata, acho que tem novas formas e aí os movimentos sociais são bons nisso, né? Tem novas formas de organização que eu acho que nós estamos buscando e estamos conseguindo novas formas de organização social e de mobilização social, tá? E mostrando que é possível, através dessas novas formas, fazer pressão e tudo mais. Então, acho que a gente tem um grande desafio a partir de agora. E para mim, a Rio+20 é um mero momento, tá, nesse processo, um momento importante, mas é só mais um momento nesse processo. Eu me lembro, eu tive a oportunidade de participar da organização do Fórum Global da Rio 92, tá, e participar do Fórum Global na Rio 92. Acho que naquele momento nós tínhamos outro tipo de organização e conseguimos uma mobilização muito interessante. Agora, eu estou apostando que a mobilização que vai haver na Rio+20 é uma mobilização muito forte também e que vai também contribuir para dar uma nova qualidade para a organização da sociedade civil. Mauro, sobre o que você fala
nós temos informações, porque obviamente estamos aqui 1 hora por semana, mas não temos informações. E participamos, inclusive, de reuniões sobre a Rio +20 e a cúpula dos povos. Não vamos a participar da cúpula dos povos, não vamos participar do que as Nações Unidas propõem para mercantilizar los recursos naturales, inclusive la vida. Porque prácticamente si se mercantilizan los recursos naturales, se está mercantilizando la vida de todos nós. Muito bem. Isso que você diz é uma evidência. A sociedade civil tem, inclusive, não estou falando de uma esperança, uma certeza que esse fórum, que a cúpula de los povos, vai a reacender esse debate, que vai ser um grande debate da sociedade civil, como também já vemos que os movimentos que vão estar presentes, as tendas que vão ser montadas, hoje já não têm um dono. Sim. Essas tendas se socializaram. O movimento ambientalista está fazendo a parte de todo um movimento social dentro da cúpula. É verdade. Que em 92 não foi muito bem assim. Hoje tem uma característica mais aberta, tem uma característica... Me permite, Eduardo? Sim. Na verdade, eu acho que a grande diferença é que de lá para cá nós assimilamos o conceito socioambiental. Então, aquela ideia de conservacionismo, né, foi substituída pela ideia de ambientalismo e da ideia do socioambientalismo. E eu acho que é isso. E eu concordo com você que, para mim, o movimento ambientalista, né, ou socioambiental, ele está, sim, se colocando na vanguarda. E eu digo mais, se nós formos resgatar a história do movimento social e tudo mais, né, acho que em 92 isso estava muito confuso. Hoje está muito mais claro isso. Está claro. Está muito mais claro. Está claro como está claro a definição de las próprias organizações. As organizações chegaram agora a um ponto de definições. Sim. Ou seja, o partidismo está acabando. O que está surgindo é a politização da sociedade civil. Ou seja, em 92 ela mais ou menos andava na partidização. Ela era mais por el lado partidista, del lado partidario, del lado de algunos grupos políticos ya estructurados, etc. Y hoy no, hoy está en otra visión, o sea, que la politización, la ideología del movimiento se está construyendo. Ahora, interesante porque faz cosa de 15, 20 días, eu leo que se está lançando agora, em vez do movimento ambientalista, do movimento social, o movimento civil, pela garantia da qualidade de vida. Então, olha você como isto se começou a abrir, quando nós em 92 jamais podíamos pensar, no obstante que em 92 a Agenda 21 falava da qualidade de vida da atual e das futuras gerações. Sim. Então, agora o movimento civil pela qualidade de vida de esta y de las futuras generaciones, obviamente. Entonces, es un movimiento civil, no es más el movimiento que se podría llamar movimiento ambientalista, movimiento socioambientalista, es un movimiento civil que pone bien claro la diferencia entre un movimiento que depende o que está ligado a algún tipo de corriente política, alguna corriente ideológica, todo eso. Y eso es muy importante. Quiero ir a una cuestión y voltar a la Guarapiranga y sobre esas cuestiones de la participación de esos movimientos, esa manera, ¿cómo fica entonces los comités, los subcomités de vacía, que todo mundo de la sociedad civil sabe, ninguém ignora, se está esvaziando? La sociedad civil que estaba en ese colegiado, que você se lembra, não, eu me lembro, o telespectador se lembra, que a disputa era terrível. Eram centos de organizações não governamentais que
tinham inclusive uma força extraordinária e que tinham conceitos e conhecimentos suficientes para trabalhar dentro desses colegiados como o comitê. E com SEMA também se está esvaziando. Então, o que está acontecendo? Uma pergunta vai direcionada a esse subcomitê Guarapiranga. Pegando pelo ainda uma partezinha aí dessa coisa de sociedade civil, eu só queria lembrar que assim, de novas formas de organização de sociedade civil, eu acho que essa coisa que nós temos visto, esses fenômenos do tipo Occupy Wall Street, são, na verdade... A Primavera Árabe, 15M... Exatamente, são, na verdade, enfim, um pequeno de um enunciado de que, olha, coisas novas estão vindo por aí. Mas vamos lá para a participação da sociedade civil, os comitês de bacia e tudo mais. Eu acho que tem um problema muito sério. As pessoas não se veem naquilo. São organizações absolutamente engessadas e engessantes e que as pessoas não se enxergam naquilo lá. Ninguém tem desejo de participar de algo que seja, primeiro, absolutamente chato. Chato. É uma coisa, aquela estrutura velha do Estado, pesada, num linguajar que você tem que ser iniciado para entender, um burocratrês danado, né? E que tudo se arrasta muito longamente e que as intervenções que você faz lá, você acaba não vendo ecoar. Então, o que é perder tempo com isso? É difícil. Então, eu participei desse processo lá no início, tá, de formação dos comitês de bacia e tudo mais, e participo hoje, integro hoje o comitê da Guarapiranga a contragosto. Integro a contragosto porque não era candidato e fui eleito. Então, a organização que eu faço parte foi eleita. Agora, é uma estrutura absolutamente superada. É a mesma estrutura há muito tempo e eu acho que precisa de parar. Dar um tempo, né? E eu acho que tinha que fazer uma grande conferência para se rediscutir todo esse modelo, rediscutir as formas de participação da sociedade civil. Tá? Porque alguns desses organismos acabaram se transformando, inclusive, em meros carimbadores, tá, de projetos do Estado. E aí você faz um arremedo de participação, faz de conta que há participação da sociedade civil. Tá? Algumas organizações, na verdade, por interesse, por desconhecimento, sabe-se lá por quê, tá? Aceitam esse jogo, tá? E nada muda. Então, assim, eu lamento que tenha descambado para esse tipo de organização que nós temos hoje. Eu acho que é urgente a reformulação, a rediscussão disso e a revalorização desse espaço. Muito bem, Mauro. O que você está manifestando praticamente é uma proposta. Sim. Você me pegou de surpresa e o que me vem à mente é isso. Eu acho que tem que se repensar esse espaço, porque é um espaço que não está dando resultado. A participação é mínima, e não porque as pessoas não têm interesse, é porque aquilo que é feito lá, a capacidade que tem de intervir, né, é mínima. E mais, vamos lá, você está há muito tempo no movimento ambientalista também. Sim, tá? 23 anos. Pois é. Como é que a gente faz para trazer essa gente nova que está entrando no movimento a participar disso? E fora que assim, virou algo muito complicado, porque em alguns lugares são sempre as mesmas organizações, sempre os mesmos que participam. Então, está difícil isso.
Aí eu fico, voltando à questão do otimismo, se me permite, vou mudar um pouquinho a direção, mas veja, voltando à questão do otimismo, nós fazemos lá, desde 2006, o abraço à represa do Guarapiranga. Cada ano cresce o movimento, com recursos praticamente zero. Cada ano o movimento cresce e vem mais gente. Ou seja, as pessoas estão sensibilizadas, as pessoas querem participar, só que tem que ter espaço adequado para participar. Porque, do contrário, esses espaços que nós temos não chamam atenção. Então, Mauro, podemos dizer então que essa proposta de uma conferência seria uma conferência para que de aí parte um debate da sociedade civil para essas novas formas de organização e de participação por esse Estado que você diz que hoje está em um estado praticamente fossilizado. Tua manifestação nos leva a entender isso. Sim, sim. E que a sociedade civil que está dentro desses comitês ou subcomitês, elas também estão engessadas e são engessantes. Foi essa a expressão que você colocou. Muito bem. Nosso espaço está chegando ao seu fim, mas eu gostaria de você explicar brevemente, por isto que manifestou, de que cada ano se somam os participantes desse abraço, como se organiza esse abraço à Guarapiranga, como é a participação e que sente você, qual é a tua percepção desses que se vão somando todos os anos? Na verdade, obrigado pela pergunta, primeiro. Porque eu fico muito entusiasmado em falar disso, porque nós éramos 20 e poucas organizações, hoje estamos batendo aí, aliás, estamos passando esse ano de 50 organizações. Eu recebi esses dias notícias de que mais gente está querendo entrar, e ao tempo inteiro nós recebemos e-mails e tudo mais, as pessoas querendo participar. Então veja, o que nós sentimos, eu insisto nisso, tá? É que assim, a população está sensibilizada. O que é o abraço ao Guarapiranga? É um gesto simples, tá? E as pessoas falam assim, mas nós vamos fazer um abraço, nós vamos lá fazer o quê? Nós vamos demonstrar carinho, nós vamos demonstrar respeito com a água que a gente bebe, carinho com a fonte de água que nós bebemos, e nós vamos demonstrar também a indignação nossa, tá? Com o estado que está a água que a gente bebe. Tanto que nós colocamos esse ano, tá, como tema, todo ano o abraço tem um tema, esse ano nós colocamos o direito à cidade, o direito à mobilidade, o direito à moradia, tá? O acesso, tá? À educação, à saúde. Tá? Exatamente para reforçar esse caráter socioambiental desse movimento. Esse movimento cívico. Que é um movimento cívico. Isso é um movimento Na verdade, cívico. O movimento, nós colocamos isso, é um movimento cívico e que reúne Estado, reúne os órgãos públicos, universidades, escolas, tá? Igrejas, ONGs ambientalistas, reúne movimentos culturais, reúne todo mundo. Reúne todo mundo. Com suas diferenças, não tem o menor problema. E aí eu quero, Eduardo, por último, pedir, inclusive, para as pessoas acessarem, tá? O www.mananciais.org.br. Perfeito. Gosto muito do teu entusiasmo, desse pessimismo e esse optimismo que vão e convergem a buscar soluções, né? Ou seja, as duas coisas para buscar soluções. Eu agradeço tua participação no nosso programa e esperemos no segundo semestre voltar a falarmos para trazermos novidades sobre essa questão. Para nosso público, Conexão Ambiental fecha hoje seu programa, convidando a todos vocês para a próxima sexta-feira, sempre às 16 horas, por la uptv.com.br. Vocês poderão acessar atemporalmente nosso programa, sempre com estas novidades e com as melhores pessoas que nos vêm a visitar, que vêm a declarar e que vêm a depor
sinceramente e sem censura o que opinam, o que pensam e o que querem. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, um bom fim de semana e até próxima sexta-feira.